pessoal, tudo bem? Então, pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Milton, sou médico geriatra, tá? Sou voluntário da ONG Eternamente Sou. E antes de começar, eu preciso agradecer o convite do Luiz, toda a equipe Afirmação pela organização do evento, porque é super importante a gente estar aqui para discutir isso. Porque se a gente não parar para discutir, basicamente eu vou falar sobre velhice LGBT e o que a questão do envelhecimento tem em relação a isso, mas acho que se aplica a todos os grupos. Tá? Pode passar um. Só uma pequena brincadeira, que se a gente não parar para discutir, o tema vai continuar assim, invisível, tá? Que é o tema da invisibilidade que eu vou tocar bastante. Tá? Eu vou falar um pouco, antes de falar especificamente sobre suicídio e saúde mental na população geriátrica, eu vou falar um pouquinho do panorama dessas gerações de idosos LGBT que habitam hoje, dos idosos que estão vivos hoje. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de como eles são tratados no serviço de saúde, como que eles são vistos ou não vistos, então, essa questão da invisibilidade. Tudo para falar o porquê, na nossa opinião, o idoso ou a população LGBT evitar a procura pelo serviço de saúde. Uns dados que eu vou apresentar vão falar porque o idoso LGBT evitar procurar o serviço de saúde e, às vezes, procurar só em caso de emergência. E o que a Sandra estava falando em relação à depressão, essa questão de você evitar o serviço de saúde e só procurar em último caso é uma questão muito alarmante, tá? Da gente poder acolher melhor essas pessoas antes da tentativa de suicídio acontecer. Pode passar. Tá? Então, só para exemplificar um pouquinho, a gente entender um pouquinho do panorama, não sei se vocês conhecem essa série do Netflix. Na verdade, eu coloquei Robert Saul, mas, na verdade, o nome é Grace e Frank. Alguém já viu? Na verdade, Grace e Frank é uma série da Netflix que as duas principais estrelas são a Jane Fonda e a Lily Tomlin. São duas idosas que hoje, na vida real, têm 80 anos, e elas são casadas com esses dois senhores, Robert e Saul. Um dia, na verdade, o primeiro capítulo da série, Robert e Saul saem do armário e revelam um caso que tinham durante 20 anos. Tá? A série é muito interessante, deve ter tido uma consultoria geriátrica muito boa, super recomendo. Mas não vim falar de Grace e Frank hoje, vim falar de Robert e Saul. Robert e Saul, se a gente pensar, quis trazer o caso deles só para exemplificar que é um caso emblemático de pessoas que demoraram 20, 30 anos para sair do armário. Tá? Vamos pensar, se eles tivessem 80 anos hoje, eles tinham 44 anos em 1973. 1973 foi o ano que a Academia Americana de Psiquiatria deixou de considerar a homossexualidade como doença. Então, por quase metade, na verdade, mais da metade da vida deles, a sociedade civil e a sociedade médica falou para eles que eles eram doentes. Então, isso trazendo diversas consequências na vida e na psique deles. Quando eles tinham 50 anos, eles começaram a ouvir sobre a AIDS. Quando eles tinham 60 anos, alguns de seus amigos começaram a morrer. Pode passar um. E para essa geração, o que eles encontraram de maneira para sobreviver a todos esses anos de exclusão, de estigma, discriminação, foi a invisibilidade. Tá? Pode passar. Pode passar mais um. O que é a invisibilidade do idoso LGBT e das outras populações LGBTs? Eu vou trazer aqui alguns dados estrangeiros. Essa aqui é uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, em que recentemente eles pontuaram que achavam que aproximadamente 2,7 milhões de pessoas acima de 50 anos LGBTs viviam nos Estados Unidos. Esse número pode ser muito maior, porque, geralmente, quando a gente vai fazer pesquisa, e dependendo da metodologia da pesquisa, a pessoa pode se sentir envergonhada ou acanhada de responder. Então, os especialistas falam que esse número de 2,7 milhões de idosos LGBT pode ser ainda maior. Tá? Pode passar. Mais um. Tá? Então, lembrando do Robert Saul, eles viveram numa cultura heteronormativa e conservadora, em que, por um lado, falar sobre sexualidade era considerado impróprio, falar sobre sexualidade LGBT era pior ainda, era mais impróprio ainda. Pode passar. E eles sofrem, essa população de idosos LGBTs, um preconceito duplo, uma dupla invisibilidade. Uma invisibilidade por ser LGBT e uma invisibilidade por ser mais velho, numa sociedade que cultua a questão da juventude. Tá? Pode passar. E diversas questões
passadas e repetidas ao longo da vida fazem com que eles tenham uma homofobia internalizada. O que é homofobia internalizada? Acho que depois, não sei, Danilo pode até explicar um pouquinho melhor do que eu, mas homofobia internalizada é aquela questão de homofobia que o homossexual sente sobre si mesmo. Lembra que eles viveram 44 anos da vida deles que a sociedade falando que era doente, falando que eles eram errados. Então, é a própria questão da pessoa se odiar aquele ser que é ela. Então, tem a questão da homofobia internalizada e institucionalizada, que as nossas instituições são homofóbicas. Então, eles vivem nessa sociedade. Pode passar mais um. E um outro fato que mantém a invisibilidade desse grupo é a presunção da heterossexualidade. Quando a gente deu uma palestra recente para um grupo só de médicos geriatras, falando exatamente isso. Quando a gente atende um idoso no nosso consultório, 99,9% das vezes a gente presume que aquela pessoa é heterossexual, cisgênero. E a gente não abre o espaço para a diferença aflorar. Então, acho que meus próximos slides a gente discutir como a gente enxergar as diferenças e como fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e seguras para se abrir. Pode passar. Para falar também de idoso LGBT, eu tenho que falar de 3 gerações. Tá? E como que a cabeça e como que cada idoso cresceu ouvindo sobre a própria sexualidade. Geração que nasceu mais ou menos na década de 20, a gente chama de geração invisível, que não se falava nada sobre LGBT no discurso das mídias. Então, não se falava nem a favor, nem contra. Quem nasceu em mais ou menos 1930, 1940, já é a geração silenciada, em que começam a surgir alguns protestos contra a população LGBT, inclusive a patologização da homossexualidade. Então, a sociedade começa a considerar a homossexualidade como uma doença. E a geração de 50 a 60 já começa a ser a geração do orgulho, tá? Em que começam a surgir as lutas pela igualdade de direitos LGBTs e a luta pela descriminalização e a despatologização. Então, a luta por tirar essa condição de ser uma doença. Tá? Pode passar. Agora, falar um fato. Então, falei um pouquinho sobre presunção de heterossexualidade, sobre invisibilidade. Vou começar a falar um pouquinho de dificuldades e fatores de risco para a depressão nessa população. Não tem como falar de depressão na população geriátrica LGBT sem falar de isolamento social e solidão. Tá? Os idosos LGBTs, todas as pesquisas que a gente vai ver, eles têm maiores chances de não terem filhos, de não serem casados, de morarem sozinhos, de não terem nenhum familiar para chamar em alguma emergência, de ter sofrido alguma violência, seja física, seja verbal, ao longo de sua vida, e de usar, abusar ou ser adito em álcool e drogas. Tá? Fatos esses que aumentam o risco da pessoa ter depressão e aumentam o risco da pessoa ter alguma ideação suicida. Tá? Falar um pouquinho sobre o armário. Tá? Pode passar. O que representa estar no armário? O que representa o armário? Tá? Diversas representações, mas basicamente estar escondido, um pouco de falta de liberdade, perda de autonomia. Eu, como geriatra, o que eu mais luto é pelo envelhecimento ativo, é porque os idosos tenham autonomia, tenham liberdade. A questão de a gente manter esses idosos no armário vai completamente contra aquilo que nós geriatras e todo mundo que trabalha com idoso acredita, que é manter a autonomia dessas pessoas. Pode passar. Sair do armário, os especialistas falam que, na verdade, diferente do que muitos acreditam, não é um dia você acreditar e abrir a porta do armário, não é um evento pontual, e sim um processo para a vida toda, e essas pessoas precisam de apoio durante toda essa vida, para reafirmar e acolher e se sentir seguro e confortável. E a questão de estar no armário, de novo, algumas pesquisas falam que idosos que estão no armário e que não se revelam têm isso como um evento estressor, têm mais índices de solidão e mais índices de depressão e suicídio. Tá? Agora eu vou trazer um pouquinho alguns dados para vocês. Infelizmente, e é uma ideia nossa de ter dados nacionais no futuro, mas uma coisa que eu vou trazer é mais dados estrangeiros. Mas, basicamente, eu acredito que a realidade aqui seja muito semelhante, tá? Infelizmente. Então, eu trouxe essa pesquisa, uma pesquisa que foi feita na Irlanda, recente, que foi feita com idosos LGBTs e a percepção deles com serviços de saúde, com o seu profissional de saúde. Pode passar. Mais um.
Então, assim, foi mais ou menos 1.000 a 2.000 idosos LGBT entrevistados, e eles pegaram as experiências e as percepções deles. Metade deles já tinha tido alguma experiência negativa. Metade sentiu alguma reação inapropriada por parte do profissional de saúde. Um quarto, 25%, não era assumido para o seu profissional de saúde, para o seu médico, para o enfermeiro, para o psicólogo. 26% dessa pesquisa falou que não iria revelar sua sexualidade. E, de novo, falar, ao contrário daquele slide, que quem se revela tem menor chance de depressão, está menos estressado, está menos solitário. 20% dessas pessoas falaram que não iria falar porque tinha medo da reação do profissional. E, principalmente, por medo antecipado de discriminação, por falta de confiança, e isso trazendo falta de confiança no serviço de saúde e falta de procura no serviço de saúde. E quando eu for falar ao longo da tarde, todos os outros profissionais que forem falar, isso é gravíssimo. A gente faz com que uma população seja excluída e marginalizada do serviço que deveria acolher e tratar dela. Tá? Pode passar. Mais um. Tá? Então, daqui a pouco vamos passar, mas essa é uma outra pesquisa. O nome é muito interessante. Em inglês está falando When Healthcare Isn't Caring, quando o sistema de saúde não está cuidando. Tá? Foi uma pesquisa muito interessante que pegou também 100 organizações nos Estados Unidos e pegou a experiência deles em relação ao serviço de saúde e a questão de como os profissionais tratavam essas pessoas. Então, só para trazer alguns dados e para a gente trabalhar em cima desses dados. 70% da população trans que respondeu essa pesquisa achava que já teve alguma discriminação no serviço de saúde. Pode passar. 56% de lésbicas, gays e bissexuais já tinha tido algum tipo de discriminação no serviço de saúde. 73% do pessoal trans, pessoas trans, achavam que seriam tratados de maneira diferente pelo profissional de saúde, e 29% de lésbicas, gays e bissexuais achavam que iam ser tratados de maneira diferente. Mais um dado falando por que essas pessoas talvez não se sintam à vontade de procurar um serviço de saúde. Pode passar. Um outro dado da mesma pesquisa, só falar 3 gráficos. Então, em amarelo, são pessoas trans, em azul, lésbicas, gays e bissexuais, e em cinza, pessoas com HIV. O que eu quis trazer nesse gráfico, e para mim ilustra muito, é que nessa mesma pesquisa, lá, 78%, 80% de pessoas trans idosas, então o título lá, medos e preocupações de idosos ao frequentar um serviço de saúde. Então, 80% de idosos trans achavam que o profissional de saúde não era treinado suficientemente para trabalhar com eles. 50% dos trans achavam que seriam tratados de maneira diferente, e 34% achavam que iam ter cuidado recusado pelo profissional de saúde. Fatos completamente alarmantes e mostram para a gente onde a gente tem que trabalhar. De novo, a população LGBT idosa, as pesquisas mostram que elas têm um pior controle de doenças crônicas, pior controle de depressão, pior controle de hipertensão e diabetes. Há uma maior incidência de doenças psiquiátricas. Um outro fato, só no Canadá, a população geriátrica LGBT tem 2 vezes mais chances de não ter um médico de família, um médico que vai cuidar dela. E mulheres lésbicas da terceira idade, as pesquisas mostram que elas têm menos chance de fazer os exames preventivos, como a mamografia e o Papa Nicolau. Estão mostrando que é uma população que não se sente acolhida e, por não se sentir acolhida, acaba não se cuidando. Tá? Só entrar um pouquinho em questão de saúde mental. Algumas pesquisas varia bastante, dependendo da pesquisa que a gente for olhar, mas 30% dos idosos LGBTs referem a algum sintoma depressivo, o que chega a ser 2 a 3 vezes maior do que a população geral, heterossexual e cisgênero. Tá? E quando a gente pega só de pessoas trans, essas taxas são ainda maiores, tanto de depressão quanto de suicídio. Pode passar mais um. Eu trouxe aqui também um compilado de algumas pesquisas e só grifei aqui 2. Uma que pega pessoas entre 60 e 91 anos, falando que 13% dessas pessoas LGBTs já relataram alguma tentativa de suicídio. E numa outra amostra, com mulheres trans, a tentativa de suicídio podia chegar até 50%. Tá? O que
fala, além disso, acho que a questão das pessoas trans, algumas pesquisas qualitativas que eu fui ver, um outro dado super alarmante de não se sentir acolhido e da gente não estar preparado para lidar no serviço público com toda a população, que algumas pesquisas falavam, entrevistavam essas pessoas que ainda jovens e perguntavam o que você faria quando estivesse chegando o envelhecimento. Muitas pessoas trans relataram que se precisassem, se estivessem vendo que o envelhecimento estivesse chegando e que as repercussões funcionais, ou seja, precisasse ficar acamado ou depender de alguma instituição que não a respeitasse, muitas pessoas nessa pesquisa relataram que preferiam se matar a ter que ir para uma instituição que não as respeitasse. Tá? Então, muitas pessoas falavam que preferiam se matar a depender de alguém que não respeitasse as suas vidas. Tá? Pode passar. A questão também de uso e abuso de substâncias é maior nessa população, enquanto na população geriátrica geral, heterossexual e cisgênero, as taxas de uso, abuso de álcool e drogas diminuem conforme o envelhecimento. Essa curva descendente com o envelhecimento não acontece na população LGBT, em que ou permanece igual ou sobe. E, principalmente, algumas razões explicadas, o estresse pela discriminação, a falta de suporte social e a homofobia internalizada, que é aquela questão que eu falei, da gente crescer numa sociedade que fala que a sua sexualidade é errada e a pessoa passa a se odiar a si mesmo, ter homofobia contra si mesmo. E aí? Como que a gente muda isso? Como a gente faz com que essas pessoas sejam melhores acolhidas? E acho a grande questão, já existem alguns estudos falando sobre isso em serviços de saúde, é a gente acabar com a invisibilidade LGBT. Tá? E acabar com a invisibilidade LGBT, acho que essa reunião é fundamental e reuniões como essa são fundamentais a gente replicar isso. Tá? E uma das questões que alguns especialistas falam o primeiro passo é garantir um cuidado com equidade. Tá? Vou explicar um pouquinho o que é isso. Na verdade, não é igualdade, sim equidade. A gente não quer que todos sejam tratados de maneira igual. Explicar. A questão se a gente pensa, e, de novo, vai tratar como os iguais, às vezes muitas pessoas falam eu não quero saber se a pessoa é LGBT ou não é LGBT, eu vou tratar todos de maneira igual. Mas se o serviço de saúde, os profissionais, tratam dessa maneira, eles continuam enxergando as diferenças. E, ao enxergar as diferenças, eles continuam tratando todos como se fossem iguais. E, na visão do serviço de saúde heteronormativa e cisnormativa, vão continuar tratando todos como se fossem heterossexuais e cisgênero. Tá? Então, a questão é enxergar as diferenças e acolher melhor essas pessoas para que as diferenças possam aflorar. Tá? Pode passar. Inclusive, algumas instituições americanas vêm lançando alguns manuais de como a gente deve tratar a população LGBT mais idosa e como ela deve ser acolhida no serviço de saúde. Para quem não conhece, essa Joint Commission é uma comissão internacional de acreditação de hospitais e clínicas. Então, por exemplo, grandes hospitais aqui da cidade de São Paulo, Sírio-Libanês, Einstein, 9 de Julho, diversos hospitais, têm um selo de qualidade que essa Joint Commission faz. E ela decidiu, recentemente, também fazer um manual e testar a qualidade daquele serviço de saúde, se ele estaria apto para lidar com a população LGBT. Se seria um serviço LGBT-friendly. Tá? Então, acho que isso a gente também vai trabalhar no futuro de testar a qualidade, da gente mostrar quais são os locais que estão preparados para receber essa população. Pode passar. Mais um. Tá? Falei um pouquinho isso de neutralidade. Não existe estado mágico de neutralidade. Se a gente quer manter a neutralidade, a gente continua apagando as diferenças, só que as diferenças realmente existem. Tá? Presunção da heterossexualidade, que é uma coisa que acontece atualmente, mantém essa população na invisibilidade. E uma questão, quando eu estava começando a estudar esse tema, alguns colegas meus perguntaram assim, mas, Milton, saber a orientação sexual ou a identidade de gênero do seu paciente é relevante? Tá? Porque algumas pessoas falam, mas se você não souber, não tem problema, você vai tratar ele de maneira igual, daí pode passar. Algumas pesquisas falam exatamente isso, que sim, é relevante. Quem se abre para o seu médico expõe um nível maior de satisfação, tem um melhor acesso ao serviço de saúde. Então, de novo, quando a gente estiver falando de uma depressão leve, a pessoa já pode procurar um serviço e vai se tratar e não vai chegar no serviço de saúde só quando acontecer a tentativa de suicídio.
tenha um melhor controle das doenças crônicas e uma melhor adesão às medidas de promoção da saúde, como vacinas, atividade física, alimentação saudável. Então, sim, é relevante para a questão, todo mundo que trabalha com saúde saber orientação sexual e identidade de gênero de seus doentes, seus pacientes. Tá? Falar brevemente da situação em ali a sigla ILPI, é Instituição de Longa Permanência para Idosos, as casas de repouso. Tá? Uma questão que, se a gente falou sobre o cenário heteronormativo e cisnormativo, que é uma realidade em hospitais, em clínicas e consultórios no país, esse cenário é ainda mais assustador nessas instituições, onde nem sexualidade eles acabam lidando, quiçá respeitar as vidas LGBTs. Então, essa é uma notícia que eu trouxe do El País, falando que ele está falando só de gay, mas isso se aplica a qualquer LGBT, que muitos têm que voltar para o armário para ir para alguma instituição. E daí, ultimamente, tem surgido em alguns países, na Espanha surgiu recentemente, instituições voltadas para esse público, para que esse público não tenha que voltar para o armário. Ou, em alguns casos, até uma violência gravíssima, obrigar a pessoa trans a destransicionar, voltar para, na verdade, mudar o seu gênero para ficar conforme àquela instituição. Tá? Pode passar mais um. De novo, naquele mesmo dado, falando dessa situação assustadora que acontece em instituições de longa permanência. Esse é um dado, de novo, americano, falando de discriminação de que idosos LGBT sofreram em instituições de longa permanência, nessas casas de repouso. 23% deles já tinham sofrido alguma violência física ou verbal pelos outros moradores da casa. 20% sentiu que teve uma recusa no atendimento, uma recusa na admissão na casa de repouso pela sua condição. 14%, pode parecer um número pequeno, mas 14% disse que sofreu alguma discriminação pelo staff, pela equipe que lá trabalha, que é inadmissível. Teve restrição de visitantes, inclusive restrição de tratamento médico, que é um absurdo. Pode passar. Por isso, acontece que nenhum idoso, no geral, quer ir para uma instituição, quiçá os idosos LGBTs, que a situação é ainda pior. Tá? O principal medo é voltar para o armário, e o idoso LGBT gostaria de ter um lugar que respeite a sua vida, respeite a sua cultura, respeite seus objetos, seus visitantes, e criar esses locais. Porque, só falando de novo, daquelas pesquisas que eu citei, de que muitas pessoas que veem o envelhecimento chegando até relataram que preferiam se matar, aí ter que voltar para o armário, ter que se matar, ter que se conformar, a se destransformar, destransicionar para se acomodar numa instituição. Tá? Pode passar. Por isso, como que a gente cria um ambiente? Como que a gente faz que o ambiente seja acolhedor e essas pessoas possam, e não no fim da linha, na tentativa de suicídio, e sim no começo, quando começa com uma depressão, transformar um ambiente seguro e confortável. Tá? A gente esquece o poder que símbolos têm para as pessoas. Tá? Então, aqui embaixo, eu peguei uma foto de um bottom com a bandeira do arco-íris, que pode ser colocado no jaleco, no avental, no uniforme dos profissionais que julgarem necessário. Em cima, trouxe um cartaz que é exposto na sala de espera de atendimento de um hospital em Nova York, no Monte Sinai. Tem uma foto de um casal de lésbicas, escrito, tinha lá vários exemplos, tinha casal de gays, outras pessoas, mas acho que a mensagem é mais importante. Eles falam, "We take pride in your health", nós nos orgulhamos da sua saúde. Então, talvez alguns símbolos, seja na sala de espera, na sala de atendimento, ou o próprio profissional usando, mostrando que aquele é um local seguro, aquele é um lugar confortável, amigável para a pessoa se abrir. Tá? E uma coisa é a gente trabalhar o ambiente, outra coisa é a gente trabalhar o profissional. Tá? Todo mundo que lida com o público LGBT tem que estar treinado para suas necessidades, sobre as suas particularidades de saúde. Tá? Tá aqui outros exemplos de outros símbolos possíveis também. Tá? E aí, o que a gente precisa para o envelhecimento bem-sucedido e para evitar também depressão e debilidade na terceira idade? A gente fala que a gente precisa de 5 pilares para manter o envelhecimento ativo, bem-sucedido. Precisa de saúde física, então controle das doenças crônicas, saúde mental, um engajamento com a sociedade, uma sensação de pertencimento a algum grupo, tá? O estado emocional da pessoa e a identidade sexual.
A gente fala que se algum desses pilares não estiverem bem alicerçados, não estiverem fortificados, uma pessoa vai ter dificuldades para envelhecer bem. E a gente precisa dessa harmonia entre essas 5 coisas. Seja identidade sexual positiva, então a pessoa sentir a própria sexualidade como uma questão boa e não como uma questão ruim. A questão de saúde física está em dia, saúde emocional, estado emocional e a questão de pertencimento a algum grupo. Tá? Tudo que eu já falei um pouquinho, mas que, se a gente acolher melhor essas pessoas, a gente consegue trabalhar melhor para elas terem um envelhecimento bem-sucedido e evitarem depressão, evitarem tentativas de suicídio. Tá? Pode passar. De novo, só falando alguns possíveis fatores protetores, como suporte social, uma vida ativa, um engajamento social, uma conexão com a comunidade, sensação de pertencimento a um grupo, e, inclusive, alguns lugares falam que a autopercepção da própria sexualidade como uma questão positiva pode ser um fator protetor para a depressão. Tá? Pode passar. Falei bastante sobre depressão, falei algumas questões sobre suporte social. Eu queria falar 2 slides sobre cuidados de fim de vida. Que eu sou geriatra, às vezes eu também vejo quando as pessoas estão chegando ao fim de suas vidas. E a questão da gente falar sobre questão de depressão, suicídio, também é fundamental. E como é que a gente proporciona uma boa morte para alguma pessoa, uma morte com qualidade de vida. Tá? A gente sabe que a sexualidade também faz parte dos cuidados de fim de vida. As pessoas que estão no fim de suas vidas, a sexualidade também é um pilar. E se a gente negar a sexualidade dessa pessoa, a gente não vai estar proporcionando uma boa morte a ela. E o que eu digo de sexualidade não é o ato sexual em si, porque quando a vida está chegando ao fim, muitas vezes isso deixa de ter tanta importância, mas a sexualidade em si, a questão de exercer a própria sexualidade não vem só com atividade sexual, e vem com contato, um carinho, uma conexão física, uma conexão emocional ou só a própria proximidade física. E isso, sim, é exercer a própria sexualidade. E a gente negar a sexualidade no fim de vida, a gente está negando uma boa morte para as pessoas. Outras questões de idosos LGBT em fim de vida é intimidade, medo de discriminação, falta de competência, confiança no serviço de saúde, também impedem com que a gente faça uma boa morte. E falta de suporte social e de competência do serviço de saúde. Pode passar. Questão de idosos LGBTs em fim de vida. Muitos deles têm medo de morrerem sozinhos, medo de morrerem com dor e medo de serem discriminados no fim de vida, que é o momento mais frágil da vida deles. Tá? Falar uma coisa de suporte social, passa um só. Uma outra pesquisa que eu peguei foi feita com idosos gays, já estavam acima dos 80 anos, estavam próximos em fim de vida. Eles perguntaram para eles quem que fazia o suporte social deles. Se alguma emergência acontecesse, quem que estaria lá para trazer o suporte para essa pessoa? 72% respondeu com um amigo próximo. Diferente, só vocês olharem que a família biológica para essas pessoas não é tão importante quanto a comunidade. Tá? Que o amigo próximo chega a 70% que faria o suporte social dessas pessoas. Então, saber que o suporte social no fim da vida dessas pessoas, às vezes vai ser feito por um amigo, ou por a família de escolha que a gente fala, e não a família biológica. E a gente respeitar essas relações também é fundamental quando a gente lida com o fim da vida de alguém. Tá? Pode passar. Falar sobre o futuro. O que a gente pode fazer? Tá? Essa é uma foto interessante, passa a próxima. Pensando nessa questão de solidão, isolamento social, muitas instituições estrangeiras, a foto anterior era da Inglaterra, essa foto é dos Estados Unidos, têm feito questões para diminuir a solidão de idosos LGBT. E um programa que eles têm feito, e a gente, no futuro próximo, quem acompanhar o ONG Eternamente Sou vai ficar sabendo, é um programa de apadrinhamento, no qual geralmente, a grande maioria das vezes, é um jovem LGBT, adota ou apadrinha um idoso LGBT, para um café, para um almoço, uma visita ao parque, ao museu, uma vez por semana, quiçá 1 hora. E, com isso, acontece uma conexão intergeracional, diminuindo solidão, aumentando experiências de vida e diminuindo depressão, solidão, isolamento social. Tá? Então, essa é uma experiência de Nova York que, em breve, a gente vai fazer aqui em São Paulo. Tá? Pode passar. Como surge esse movimento da questão LGBT geriátrica na América Latina? A primeira ONG que surge é na Argentina, é o Puertas Abertas à la Diversidad, surge em 99, tá?
como o primeiro centro de aposentados da América Latina. Surge como um centro de aposentados, mas ele acaba evoluindo para uma coisa que a gente vê como importante, como a integração entre as gerações. A geração se sentir acolhida e a geração mais nova enxergar no idoso quem ela vai ser no futuro. E, com isso, eles trocarem muitas experiências. Tá? Pode passar. E, nisso, a gente surgiu, ONG Eternamente Sou, há 1 ano, mais ou menos. Surge como um centro de vivência para idosos LGBTs, mas, além disso, a gente também está batalhando para discutir políticas públicas, para ser um centro de referência e para formar pessoal. Nesse sentido pode passar. Nesse sentido de formar pessoal, já aproveito e faço a propaganda de um programa que a gente vai fazer aqui na Câmara, daqui a 2 dias, 27 de setembro, 7h30. A gente pensou em começar a fazer um trabalho com cuidadores de idosos, mas a gente decidiu expandir. Então, todo mundo que trabalha com idoso no seu dia a dia e queira saber mais sobre questão LGBT e virar um provedor LGBT-friendly, a gente está convidando para esse programa, que vai ser uma roda de conversa, uma discussão, discutir sobre questões e abordar sobre as particularidades dessa população. Tá? Nas redes sociais da Eternamente Sou está o link para inscrição, gente. Para acabar, tenho mais 2 slides. Só queria passar umas mensagens. Então, a população idosa LGBT é uma população duplamente invisível, invisível por ser velha, invisível por ser LGBT. Tem umas necessidades de saúde particulares, a gente não deve tratar todos de maneira igual, tem que encarar as diferenças de cada um. Precisamos discutir sobre os ambientes e sobre os profissionais de saúde preparados para trabalhar com eles e discutir sobre medidas contra a solidão e o isolamento social dessas pessoas. Pode passar mais um. Antes de acabar, só queria ler uma mensagem de uma pesquisa qualitativa que eu li que me impactou muito. E eu acho que diz muito sobre o que a gente tem que falar aqui. Você criou espaços para você mesmo onde você é confortável. Aí, de repente, alguém vai te colocar no armário. Eu não quero viver no armário, eu não preciso viver no armário, eu não estou interessado em viver no armário. Era isso que eu queria falar, gente. Obrigado.